Então nós temos que atentar muito a essas coisas. Temos que nos atentar aqui as pessoas que está sendo falada para nossas vidas, que é a palavra de Deus. Então, se nós quisermos viver uma vida, como foi falado ontem, do testemunho, né? Ele falou o quê? Ele falou que ele morou na rua, que o pai dele colocou ele para assaltar, que ele apanhava muito do pai dele, mas era de porrada mesmo, né? Então, com 10 anos, o pai dele levava a fazer o quê? Para assaltar, né? E a vida dele foi assim, entrou, foi para cadeia, né? Drogas, vícios, todas essas coisas na vida dele. O que foi que mudou a vida dele? A palavra de Deus. Ele falou assim: eu fui ouvindo aquelas coisas, aquelas pessoas dizendo, falando do amor de Deus, do amor de Cristo e tal, e aquilo foi transformando. Se hoje ele é bombeiro, se hoje ele tem um bom trabalho, foi porque a palavra de Deus foi ministrada na vida dele, né? Então, se a vida dele mudou, foi porque a palavra, a Bíblia mudou a vida dele, não as pessoas mudou a vida dele. Ele teve o incentivo das pessoas, né? Isso é muito importante. Nós temos incentivo das pessoas, mas o que realmente muda na nossa vida é o que nós ouvimos. Então, o que nós falamos também a semana passada? Sobre o quê? Nós falamos sobre várias coisas. Mas, por exemplo, nós estamos no culto. Nós falamos, lembra que eu falei para você, né? Você chegou no culto, você lembra? O que eu falei para você? Ele foi no banheiro 10 vezes na hora do culto, na hora da palavra. Ele prestou atenção na palavra? Ele perdeu tempo, não foi? Ele só encheu a barriga de água e esvaziou. Bebeu, foi no banheiro, né? Então, o que acontece? Perdeu tempo. Aí eu falei de quem mais foi o exemplo? O Kaique, né? O Kaique deu exemplo. Você também. O Kaique, meu filho, falou assim: o Kaique ficou, na hora da palavra, ele ficou o tempo todo falando, o tempo todo conversando. Aí o que aconteceu? Perdeu tempo. Veio na igreja e perdeu tempo. Não ouviu a palavra, perdeu tempo, né? Então é assim, nós chegamos na igreja, nós temos que fazer valer a pena. Então não podemos chegar na igreja para perder tempo, né? Nós somos jovens, né? Nós temos o tempo todo para ir no banheiro. Naquela 1h30 ou 1 hora de palavra, nós temos que estar prestando atenção, né? E nós temos que dar esse exemplo na igreja. Quando a palavra de Deus está sendo ministrada, nós temos que ouvir, porque é a palavra que vai mudar a nossa vida, é a palavra que vai fazer sentido na nossa vida, né? Ontem, 2 jovens aceitaram Jesus. Na realidade foram 3. É que um não teve coragem de levantar, ficou com vergonha, né? O que mudou a vida deles? O que fez com que eles aceitassem Jesus? Foi o Luiz que fez isso? Ou foi o que o Luiz falou? Exatamente. Se o Luiz chegasse lá e ficasse só com o braço cruzado e descesse e perguntasse: alguém quer aceitar Jesus? Alguém ia aceitar Jesus? Não, porque não falou nada. Deus não falou o que Deus fez na vida dele. Então foi o que ele falou. A pastora foi e trouxe uma palavra. Olha que interessante, ela pregou no livro. Que livro? Que livro que ela pregou antes? Eclesiastes. Na hora que ela abriu o livro, eu falei: meu Deus, tu és lindo. Coisa boa, né? Então o que acontece? É o livro que nós estamos estudando. Então ela ministrou o que? A palavra. Por que aqueles meninos aceitaram Jesus? Porque ouviram a voz de Deus através da palavra, né? E você pode prestar atenção. Eu fiquei de olho ontem, né? Todo mundo estava prestando atenção no que estava sendo falado, no que estava sendo dito. Foi muito legal, eu gostei, né? Todo mundo prestou atenção na palavra, ninguém ficou com conversinha e tal. Foi bênção, né? Mas o que eu achei mais interessante é que um daqueles que a Dani trouxe, que é o... Que aceitou Jesus? Isso, foi 2, né? Foi o Rafa e o... Não, quem aceitou Jesus foi só o Rafa. Sim, mas o outro era o... Gustavo. O Rafa e o Gustavo, eles são amigos. São amigos. Eles ficaram totalmente atentos ao que estava sendo falado. Gente, O Gustavo não gosta de vir para a igreja. Olha, o que aceitou Jesus? Não, o outro. Eles ficaram totalmente atentos, prestando atenção no que estava sendo falado. Então, quando ele aceitou Jesus, né, quando ele tomou a posição dele, ele sabia por que ele estava fazendo aquilo. Porque ele ficou atento, né?
Então o que acontece, meu querido? Quando nós estamos na igreja, quando nós viemos para o culto, nós temos que fazer valer a pena. O culto, ele é dividido em duas partes. Repete comigo, o culto é dividido em duas partes. A primeira parte é o momento de oferecer. É você oferecer algo para Deus. Mas o que eu vou oferecer para Deus? Eu ofereço o meu louvor. Através do quê? Através da dança, através do testemunho, através da oração, né? Então você oferece sacrifícios a Deus. Você chega no culto, primeiramente para oferecer algo para Deus. Você agradece pela sua vida, pela sua família. Tudo você faz nessa primeira parte do culto. Oferta, né? Então tudo você faz nessa primeira parte do culto. Você pode dançar nessa primeira parte, você pode pular porque tem um louvor, você pode fazer trenzinho, como foi feito ontem, né? Correr na hora do culto, na hora do louvor, você pode fazer tudo isso, adorar a Deus de toda forma, né? Você pode adorar a Deus da forma que você quiser, pulando, dançando, gritando. Você pode fazer o que você está na liberdade. Agora Deus diz que o Espírito de Deus, né, que aonde é o Espírito de Deus, há liberdade. Então você pode fazer o que você quiser, pular, dançar, dar glórias a Deus, aplaudir. Você pode fazer o que você quiser. Só que na segunda parte do culto é o que? É a parte de ouvir. Você foi, você ofereceu, você dançou, agora você vai ouvir. Porque você ofereceu algo para Deus, agora Deus vai oferecer algo para você. E o que Ele oferece para nós? A palavra de Deus. Essa é a hora onde Deus fala. Então você precisa estar atento, você precisa estar com os ouvidos atentos àquilo que Deus está falando. Então, para que você esteja atento, você tem que estar prestando atenção. Então é assim, você precisa evitar de conversar, você tem que evitar de sair para ir no banheiro, né? Eu brigo muito com Mateus, né? Na hora da palavra é importante, né, evitar de ir no banheiro, evitar de conversar, né? Evitar todas essas coisas que vai tirar a sua atenção, né? Nós podemos falar, irmão, deixa eu prestar atenção